Valeu, Cristiane. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Murilo Oliveira, que é especialista em comércio exterior e investimentos da Saigo Comex. Obrigado, Murilo. Boa noite para você. Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores. Obrigado. Em primeiro lugar, Murilo, queria que você explicasse para a gente os próximos passos. Como a gente está mostrando aqui, sábado deve haver a assinatura no Paraguai, mas não significa que o acordo vai entrar em vigor imediatamente, né? Quais são as próximas etapas? Perfeito. Após a assinatura, ainda precisa de uma validação na própria União Europeia, passando pelo Parlamento Europeu. Mas aqui eu acredito que não vai haver muitos entraves, porque já, apesar de ter havido alguma oposição ali, sobretudo pela França, e uma oposição pelos fazendeiros ali da França, entre outros protestos locais na União Europeia, apesar disso, é do interesse da União Europeia uma aproximação, e uma aproximação além do aspecto econômico, pelo aspecto geopolítico, né? Até porque nós temos aí uma aproximação geopolítica muito próxima dos Estados Unidos com a América Latina, e também de Ásia com a América Latina, com a América do Sul, sobretudo com relação a algumas commodities muito específicas aqui que são importantes, minerais críticos e também commodities agrícolas. Então é do interesse econômico e geopolítico da União Europeia, além de que já está pacificado aqui para muitos dos países, né, para a maioria dos países da União Europeia, de que o acordo vá à frente. Então não deve haver muitos entraves no próximo step, que após a assinatura vai ser o próximo passo da aprovação pelo Parlamento Europeu. Então entendo que vai passar aqui sem grandes entraves e com folga. E após isso, a gente não tem mais entraves para o acordo entrar em vigor, que ainda vai ter vários procedimentos a serem realizados, sobretudo da parte de agro, né? Até por conta desses protestos, essa oposição que ocorreu na União Europeia com relação à exportação de commodity agrícola aqui do Brasil, porque na União Europeia você tem uma série de pontos regulatórios de ESG, de preservação ambiental, que devem ser observados lá pelos produtores do agronegócio. Então, essa série de pontos regulatórios e regras também vão ter que ser obedecidas aqui para as exportações do Brasil, né? Muitas das quais já estão sendo, sobretudo a parte de sanitário, que vem desde o bloqueio que aconteceu a exportação de carne de aves. Então o Brasil já vem obedecendo muitos desses pontos, mas ainda tem outros pontos a serem saneados dessa parte de ESG, de preservação ambiental, na questão das commodities agrícolas, né? Então tem uma série de procedimentos a serem observados ao longo dos próximos anos, sobretudo dos primeiros 5 anos, mas a partir dessa próxima aprovação, sobretudo do Parlamento Europeu, sem mais entraves, o acordo já deverá entrar em vigor. E claro que é cedo ainda para falar em números, né, Murilo? Mas de uma forma geral, queria que você desse um panorama e dissesse para a gente qual vai ser o impacto desse acordo quando entrar em vigor para a economia brasileira, para as nossas exportações. Vai ser mesmo um divisor de águas? É um incremento grande que a gente vai ter das nossas vendas ou não? É um impacto ainda mais moderado, modesto? O que você espera, Murilo? Perfeito. Para a América do Sul, vai ser um impacto relevante, né? Estou observando aqui uma projeção, sobretudo para o Brasil, em torno de 0,15% do PIB, ou seja, da atividade econômica, o principal indicador da atividade da economia para o Brasil, porque impacta na balança de pagamentos. Então isso provoca aqui um impacto interessante no PIB, né? Pode parecer um número pequeno, mas é um impacto relevante, até porque a projeção econômica é de que haja uma retração da atividade da economia do Brasil, até levando em consideração uma situação econômica de juros altos, mas isso deve ter um impacto positivo para o Brasil, um aumento de exportação, um impacto na balança comercial de 0,15%. Já na América, ou melhor, no Mercosul como um todo, estou vendo um impacto aqui maior até de 0,2% a 0,25% do PIB. Para a União Europeia, por outro lado, eu estou vendo um impacto menor, né? Até em linha com algumas projeções de mercado, sobretudo da própria Bloomberg, que é uma das principais plataformas, se não a principal plataforma de mercado. Então nós temos uma projeção um pouco mais tímida para a União Europeia, então é coisa aqui de 0,1%.
para a União Europeia, se muito 0,12, 0,15 para a União Europeia ao longo dos próximos 10 anos. Mas, como eu comentei, além da parte econômica, a gente tem uma questão muito forte aqui para a União Europeia, que é a aproximação geopolítica da América do Sul. Lembrando que, embora não estejam diretamente contemplados aqui nesse acordo, nós temos toda a questão de commodity metálica e, sobretudo, de minerais críticos aqui no Brasil, que são as terras raras, que é o grande ponto, e já tem uma aproximação já grande dos Estados Unidos e de outros países, até da própria Oceania, que anunciou um investimento grande aqui, em torno de 600 bilhões de dólares para uma exploração de terras raras, como saiu no mercado nessa semana, mas a União Europeia ainda não está protagonista aqui nessas negociações. Então tem também uma questão geopolítica estratégica de aproximação com o Mercosul. Um impacto econômico, portanto, bom para o Brasil, em torno de 0,15%, bom para o Mercosul, em torno de 0,2%, só que mais tímido aí para a União Europeia, em torno de 0,1%, num cenário já base para otimista, mas com um ganho geopolítico, um ganho estratégico para a União Europeia como um todo. Agora, Murilo, a gente está acompanhando nesses últimos meses de negociações muitos protestos, principalmente dos agricultores europeus. Eles estão muito preocupados com a concorrência dos produtos do Mercosul. E aí, Mercosul, leia-se principalmente o Brasil, que é o coração do bloco, estão muito preocupados com essa concorrência lá na Europa. Te pergunto, e o contrário, pode acontecer? Tem algum setor aqui no Brasil que tenha que se preocupar com a concorrência dos produtos europeus que vão passar a chegar em maior escala aqui, Murilo? Tem esse risco? Existe um risco, sobretudo no setor de metais, de aço, porque é um setor que hoje ele já tem uma competição com os produtos da China e que tem impactado em muito, até em alguns papéis negociados em bolsa para principais companhias do setor, sobretudo CSN, entre outras. Mas por que isso acontece? Porque essas empresas elas exportam o minério de ferro com algum tratamento, e elas produzem também o aço, e que esse aço ele compete com o aço que vem da China e que vem sobretudo da China, da Ásia, mas sobretudo da China. Então isso já gera uma competição e já gera algum temor de que haja um dumping aqui de preço. Isso já foi tratado algumas vezes, já se tornou um caso de estresse no mercado algumas vezes. Então esse setor, para a União Europeia, espera-se que haja aqui um aumento de 0,5% nas exportações relacionadas, sobretudo a máquinas, mas também a metais e, sobretudo, metais e equipamentos e máquinas. Então, esse setor ainda pode ter algum impacto aqui para a indústria brasileira, algum impacto negativo. Mas no net, e sobretudo considerando os produtos agrícolas, que contribuem muito positivamente, a gente vê esse net positivo aqui de mais 0,25% para a atividade do Brasil. Mas é algo assimétrico. Então, enquanto alguns setores são mais beneficiados, como, por exemplo, o setor agrícola, alguns setores já ficam com uma balança comercial um pouco mais para o negativo, sobretudo o setor de máquinas e equipamentos. Perfeito. Murilo, muito obrigado, pela sua presença aqui com a gente, pelas informações todas. Ótima noite por aí. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Um abraço.